Fala galera, beleza? Guilherme Petrolini aqui, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. E no vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre o motivo, né, no qual os inversores eles dão tanto problema. Porque você já deve ter passado por alguma situação, se você está vendo esse vídeo, de algum inversor parar de funcionar, queimar, apresentar um erro. E se você é dono de um projeto de energia solar, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco, né, as possibilidades que podem ter causado problema aí no seu equipamento, tá? Antes de mais nada, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Se você gostar desse vídeo, deixa um like aí para fortalecer, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, os inversores fotovoltaicos eles são equipamentos eletrônicos. Então, todo equipamento eletrônico, assim como mecânico, né, todo equipamento de maneira geral, está sujeito a apresentar algum problema, tá? Infelizmente, por diversos motivos. Só que você deve ter comprado já muito equipamento eletrônico que não deu nunca nenhum problema. Só que você já deve ter então comprado um inversor, ou instalado, né, algum inversor para o seu cliente, que eventualmente deu problema. Então por quê, né? Parece que é algo mais sensível, é algo que acontece esse problema com mais facilidade. Por que será, né? Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre isso. Antes de mais nada, apesar de ser um equipamento eletrônico, o inversor fotovoltaico, né, falando em si do on-grid, ele tem uma característica, né, que ele interage com muitas coisas. Ele interage com a rede elétrica, por exemplo. Ele não é simplesmente um equipamento eletrônico que você liga na tomada, ele faz o papel dele e você desliga. Não, ele fica ali trabalhando o tempo inteiro e interagindo com a rede elétrica. Então ele tem que sincronizar com a rede elétrica, ele tem que injetar corrente na rede elétrica, tem que fazer leituras da rede elétrica. Então pensa que ele trabalha muito. Então precisa, né, ter um nível de qualidade muito grande de projeto, né, e de componentes, de engenharia, para conseguir fazer isso de uma forma muito segura. Por isso que existe o Inmetro, né, por isso que existe testes de qualidade, testes e certificações para esses equipamentos, porque além deles interagirem, né, com a rede elétrica, eles têm que trabalhar de uma forma correta que não atrapalhe a rede elétrica. Imagina, né, você instala um inversor que ele gera distúrbios aí na rede elétrica, ele causa problemas para a rede elétrica e então ele além de interagir, ele tem que trabalhar de forma com muita harmonia. Mas beleza, né? Isso aí é questão da complexidade de um projeto do inversor. Só que tratando-se aqui de Brasil, existe mais alguns fatores aí no meio do jogo que fazem com que o equipamento ele sofra mais. E também, se já é difícil ele trabalhar nas condições corretas, né, ele já tem um trabalho mais complexo comparado a outros equipamentos eletrônicos, outras condições acabam piorando. Por exemplo, o calor aqui do Brasil, né, é um país mais quente, então nós temos diversas regiões aqui que são bem quentes. E como que a gente consegue driblar isso? Uma instalação correta, colocando o inversor num local ventilado, um local que tem circulação de ar, não deixando os espaçamentos, né, do inversor travados, ou seja, ele meio que consegue respirar, né? No manual do usuário tem ali os espaços que ele tem que ter entre outros objetos. Então a gente tem que respeitar isso, né? Deixar os espaços corretos para o inversor trabalhar. Ele vai esquentar, né, por conta do trabalho dele, que passa muita corrente. O Brasil já é um país quente, só que se a gente deixa ele num local abafado, né, um local que a gente não tem a dissipação de calor correta, ele vai minando aí sua vida útil com mais facilidade. Então isso é um motivo, né, que acaba acelerando ali o desgaste do equipamento. Um outro motivo é a questão de raios, de surtos elétricos aqui no Brasil. Vou até parar o carro aqui para concentrar melhor. Mas aqui no Brasil nós somos líderes, infelizmente, né, de raios, de surtos. É um país que cai muito, né, raio. E o equipamento ele é sensível a isso, porque ele está conectado tanto na rede elétrica, que causa surtos, né, sofre com surtos, mas também ele tem uns módulos fotovoltaicos que estão instalados no telhado,
que se transformam como se fosse uma antena, né? E nessa antena consegue atrair surtos com mais facilidade. Claro que isso é considerado num projeto. Só que como a gente consegue reverter isso? Através de um sistema de aterramento, né? Onde o surto ele vai chegar até o equipamento, só que se ele tiver um sistema de aterramento adequado, ele vai drenar esse surto para o terra. E isso muitas vezes não ocorre na instalação. O pessoal não faz um aterramento adequado ou não faz um aterramento, faz um aterramento porcaria, e qualquer surto que acontece, vindo tanto da parte dos módulos ali, né, onde eu falei que ele se transforma como se fosse numa antena, até na parte da rede, o equipamento ele vai receber esse surto e vai se danificar. Claro que ele tem ali as proteções internas, mas dependendo, né, da intensidade do surto, da quantidade de surtos que possa ocorrer ali aos poucos, ele vai minando ali sua capacidade de suportar isso e vai ter um momento que ele vai quebrar. E pode ser que também trazer o surto para dentro do equipamento, para ele se proteger, é um risco. Então é mais fácil fazer uma proteção externa. Você proteger dentro, né, é algo que é meio complicado, que pode então causar outros problemas ali no equipamento e ele parar de funcionar. Então já falei para vocês, né, que o inversor ele interage com a rede, então já tem um projeto mais complexo. Então, diferente de outras cargas eletrônicas que existem por aí, ele é mais suscetível, ele está mais exposto, né, a ter problemas. Então ele interage com a rede elétrica. 2, a temperatura. E também falei da questão dos surtos, né, da questão do aterramento e tudo mais. Tem uma outra questão, que é a própria rede elétrica ser muito instável, né? Como ele está sincronizado com a rede elétrica, trabalhando em harmonia, pensa que se a rede elétrica fica flutuando, sendo instável, caindo, subindo, cai para zero, rearma e tudo mais, isso também vai atrapalhando, né, o funcionamento do equipamento. Pensa que às vezes o inversor está trabalhando ali, né, na rede elétrica, conectado na rede elétrica, como se fosse um carro acelerando a 200 por hora numa rodovia e do nada, né, a rede elétrica vai lá e bota na marcha ré. Então pensa o problema que isso pode causar às vezes no equipamento, né, que está sincronizado com essa rede elétrica. Às vezes ele tem que ter um tempo de atuação ali para proteger, né, um tempo de atuação para não se danificar. Só que se isso acontecer várias vezes, principalmente se ocorre em lugares afastados, lugares onde a rede elétrica é fraca, lugares onde a rede elétrica é muito poluída, isso pode sim danificar, né, o equipamento. Então, mais um quarto item ali na nossa lista de possibilidades, né, que o equipamento ele pode sofrer é a questão da rede elétrica. Como que a gente consegue, às vezes, né, driblar um pouco isso? Muitas vezes, fazendo alguns filtros, colocando transformador, né, no sistema, para dar uma isolação do equipamento com a rede elétrica, criar uma isolação entre eles. Então isso é uma possibilidade. Tá? Para todos esses problemas aqui, existe sim uma solução, só que a equipe que faz a instalação tem que ser capacitada a ponto de fazer os testes e criar essas proteções no sistema para ele trabalhar de uma maneira muito tranquila. Então, fazer, né, o espaçamento correto, né, o local que vai colocar os equipamentos ser um local correto, não ter um inversor um na frente do outro jogando bafo quente um no outro, as distâncias do inversor com os objetos, né, serem corretas, a questão, né, de colocar as proteções contra surtos de maneira correta também, criar um sistema de aterramento eficiente que vai conseguir drenar, né, o surto por terra. Essa questão da rede elétrica, né, analisar a rede elétrica antes de fazer uma instalação e verificar a qualidade dela para ver se é necessário parametrizar o inversor de uma maneira diferente e também, se necessário, colocar alguns filtros ali no sistema, um transformador para isolar galvanicamente o projeto. Então, tem que ser feita uma análise, né? Não é só pegar, não é uma geladeira que você compra, instala e deixa funcionando. Energia solar precisa de um projeto de engenharia, precisa de uma análise de engenharia. Não é à toa que tem que assinar uma RT, não é à toa que tem que emitir um projeto para a concessionária e escolher equipamentos de qualidade, né? Porque também, né, igual eu falei, o primeiro item, né, a gente trabalha com a rede elétrica, a gente tem essa parceria, então temos que colocar um equipamento de qualidade para a gente também não atrapalhar a rede elétrica, beleza? Então assim, nesse vídeo eu quis mostrar que os inversores em si, né, eles são equipamentos muito robustos, mas são complexos.
E o ambiente que ele está instalado, o ambiente que ele está inserido, é total responsável por alguns comportamentos que podem causar um problema nele, beleza? Então, por isso que um projeto bem feito, um dimensionamento bem feito, uma curadoria, né, de engenharia bem responsável, o projeto ele vai seguir numa boa tranquilamente. Mas, pô, tem muita empresa aí que não é tão boa e ainda se instala e não causa nenhum problema. Isso depende muito, né? Às vezes o projeto de energia solar ele é simples, apesar de toda essa complexidade que eu falei para vocês, ele tem sua parte simples, né, de execução. Só que às vezes projetos menores, projetos residenciais, eles são mais tranquilos, eles não sofrem tanto. Agora numa usina muito grande, quanto maior a usina, né, maior a escala do problema, então acaba se tornando mais complexo. Beleza? Então é isso. Esse vídeo aqui ficou um pouquinho longo, espero que tenham gostado. Né? Trocamos uma ideia aqui um pouco sobre alguns motivos que podem levar o equipamento a danificar. E espero que vocês tenham gostado. Né? E aí também eu falei aqui algumas maneiras de contornar isso, que não é nada de outro mundo, são coisas que já deveriam ser feitas de forma padrão, mas o pessoal prefere economizar, né, dinheiro ali no projeto, e aí, né, economizam agora, mas pagam mais caro depois. Beleza? É isso, vamos nos falando, até mais!